Hoje nós vamos fazer dois exercíciozinhos sobre reagente limitante envolvendo reações entre gases. Então, já adianto a vocês que nós vamos trabalhar aqui com a reação de síntese da amônia, onde você tem lá nitrogênio mais hidrogênio produzindo amônia, NH3. Então, balanceando aqui a equação, deixa eu ver aqui, 2 aqui, 3 aqui. Então, vamos ao enunciado. Prestem bastante atenção no enunciado. Um vaso de volume 22,4 litros contém 2 mols de hidrogênio e 1 mol de nitrogênio na temperatura de 273,15 Kelvin. Atenção para a segunda frase, embora ela não seja mandatória. Todo hidrogênio reagiu com quantidade suficiente de nitrogênio para formar amônia. Todo hidrogênio reagiu. Todo hidrogênio reagiu. Então, H2 é o limitante. Tá, mas e se essa segunda frase estivesse ausente? Tá, então você não sabe quem é o reagente limitante. Digamos que a segunda frase esteja ausente, tá? Esquece que eu falei aí, você não sabe quem é o reagente limitante. Vamos rabiscar aqui a segunda frase. Então, digamos que você não tenha essa informação aqui, essa segunda frase. Você não tem essa segunda frase. Pronto. Então, vamos lá. Vamos começar de novo, sem conhecer o reagente limitante. Então, você tem um vaso de volume 22,4 litros que contém 2 mols de hidrogênio e 1 mol de nitrogênio. Será que eles estão nas devidas proporções estequiométricas ou será que há um reagente limitante e um reagente em excesso? Então, vamos pegar aqui o nosso fator estequiométrico. Então, fator estequiométrico. Fator estequiométrico. Vou pôr o hidrogênio em cima, que tem um coeficiente estequiométrico maior. Então, número de mols hidrogênio sobre número de mols nitrogênio. Aqui é 3 sobre 1. Então, pela equação química balanceada, você tem que o hidrogênio reage com o nitrogênio na razão de 3 mols de hidrogênio para 1 mol de nitrogênio. Esse é o fator estequiométrico. Mas o que nós temos na prática? Então, na prática, temos o seguinte. Vamos ver a relação entre o número de mols de hidrogênio e o número de mols de nitrogênio. Então, você tem quantos mols de hidrogênio? 2. Quantos de nitrogênio? 1. Então, você vê que a razão entre o número de mols de hidrogênio e o número de mols de nitrogênio na prática é menor do que o estabelecido pelo fator estequiométrico. Se é menor, o que está no numerador está em falta, o que está no denominador está em excesso. Então, concluindo, novamente, hidrogênio é o limitante, né? Então, H2 é o reagente limitante. Hidrogênio é o limitante. Então, nós vamos calcular a quantidade de produto a partir da quantidade do reagente limitante. Então, nós vamos fazer o seguinte, que é um produto, amônia. Amônia nós calculamos a partir da quantidade do reagente limitante. Então, vamos lá, calcular a quantidade de produto a partir da quantidade do reagente limitante. Então, vamos montar o fator estequiométrico. Então, número de mols de NH3, número de mols de H2, que é o limitante, 2... Opa, faltou igual aqui, né? Igual 2 para 3. Está aqui. Então, para cada 3 mols de hidrogênio, você tem a formação de 2 mols de amônia. Então, o número de mols de NH3 formado vai ser 2,
terços do número de mols de hidrogênio. Então, 2 terços, número de mols de hidrogênio, que nós temos aqui, é 2, né? 2. Então, isto vai ficar igual a, basicamente, pegando minha calculadora, acho que é 1,33, né? 4 dividido por 3, 1,33 mol. Então, essa é a quantidade de produto, 1,33 mol. Tá certo, né? Todo o hidrogênio foi consumido, pois ele é o reagente limitante. Agora, precisamos saber o quanto sobra do reagente em excesso. Então, quanto sobra do reagente em excesso. Por quê? Porque nós precisamos calcular a pressão ao final, e a pressão ao final é determinada pela quantidade de matéria, né, o número de mols de moléculas que você tem. E você vai ter moléculas do produto, você já tem aqui o número de mols, você precisa saber quanto sobrou do reagente em excesso. Então você pode dizer assim, que o número de mols de nitrogênio inicial, então esse aqui de início, vai ser igual ao número de mols de nitrogênio que reage, mais o número de mols de nitrogênio que sobra. Então, preciso saber quanto sobra de nitrogênio. O número de mols de nitrogênio que sobra, S de sobra, vai ser igual ao número de mols do nitrogênio inicial, menos o número de mols do nitrogênio que reage. Quanto de nitrogênio reage com o hidrogênio? Olhando aqui, você já percebe que é 1/3, né? Você vai ter aqui, você pode montar o fator estequiométrico, vou montar aqui em cima, ó. Número de mols de nitrogênio sobre número de mols de hidrogênio, pela equação balanceada, 1/3. Então, o número de mols de nitrogênio que reage vai ser 1/3 do número de mols de hidrogênio que reage. Todo hidrogênio reage porque é um reagente limitante, então aqui é o que reage. Então, isso aqui vai ficar, então, número de mols inicial de nitrogênio, que é 1 mol. 1 mol. Menos 1/3, olha aqui, 1/3 do número de mols de hidrogênio. Qual é o número de mols de hidrogênio? 2. Então, acho que vai dar 0,33, né? 1 menos 2 por 3, fecha igual a 0,33. 0,33. Repare que o número de mols total é igual ao número de mols do produto, NH3, mais o número de mols do reagente em excesso que sobra, que vai dar 1,33 mais 0,33, 1,66 mol. Com isso, podemos calcular a pressão total. Então, vamos calcular a pressão total usando uma outra cor. Cadê a cor aqui? Essa aqui pode ser. Então, você vai ter aqui a pressão total, PV igual a nRT, pressão total igual número de mols total, RT, sobre V. Então, a pressão total vai ser 1, não vou pôr as unidades, tá? Para ficar mais rápido. Vezes 0,082, vezes 273,15, sobre 22,4 litros. Eu acho que vai dar 1,66 mesmo. Então, 1,66 vezes 0,082 vezes 273,15 igual dividido por 22,4. Isso mesmo, 1,66 atm. Aí depois, opa, acabou escapulindo aqui. Depois você quer calcular as pressões parciais. Tipo assim, pressão parcial do nitrogênio é igual a fração molar do nitrogênio vezes a pressão total. Então, a fração molar do nitrogênio é o número de mols do nitrogênio sobre o número de mols total. Então, você tem aqui 0,33 sobre 1,66. Então, 0,33 dividido por é 0,20, pelo que eu estou vendo. 0,20
20. Então, aqui você vai ter 0,20 vezes 1,66 atm, que vai dar, talvez 1,66, acho que dá 0,33. Então, por essa aula é só. Na próxima aula eu vou fazer um outro exercício bem parecido com esse. Então, até a próxima.